Olá, eu sou a Cristiana, bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos fazer um exercício de um ciclo reversível, tá? Com o gás ideal. O exercício é o exercício 5.32 do Moran e Shapiro, 8ª edição. Eu falei em alguns vídeos anteriores dessa playlist que era a 9ª edição, mas na verdade é a 8ª. É porque eu tenho vídeos de mecânica dos fluidos e de termodinâmica, um livro está na 8ª, outro livro está na 9ª edição. Eu acabei me confundindo. Então, Moran e Shapiro é da 8ª edição. Então, o problema fala o seguinte: com relação ao ciclo dessa figura, ele me deu a pressão aqui no ponto 1, o volume específico, me deu a temperatura TH, a troca de calor QH, e fala que o gás é o ar que obedece ao modelo de gás ideal. Ele pede para determinar a temperatura TC, o trabalho e a eficiência térmica. Então, vou entender esse diagrama. É um diagrama pressão, volume específico, em que são apresentados 4 processos. A gente vai assumir que esse é um ciclo reversível, ou seja, todos os processos são processos reversíveis. Então, o processo 1, 2 é um processo a compressão adiabática, ou seja, uma troca de calor, uma compressão sem troca de calor, tá? Em que ele vai da pressão P1 até a pressão P2. O processo 2, 3 é uma expansão isotérmica, a temperatura que é a temperatura TH. E nesse processo 2, 3 há a troca de calor com reservatório a alta temperatura. O processo 3, 4 é um processo de expansão adiabática, na qual ele vai da pressão P3 até a pressão P4, sem troca de calor. E o processo 4, 1, que fecha o ciclo, é um processo de compressão isotérmica, então a temperatura é a temperatura TC, na qual há a troca de calor com reservatório a baixa temperatura. Então, o que ele me deu? A troca de calor aqui com reservatório a alta temperatura, que ocorre aqui no processo 2, 3, me deu a temperatura desse processo, e para o ponto 1, aqui para o estado 1, ele me deu a pressão e o volume específico. E ele pede para determinar alguns parâmetros, né? E a eficiência térmica vai ser dada por essa expressão. Como eu estou assumindo que ele está ocorrendo um ciclo reversível, aí eu posso ter que a eficiência é igual à eficiência máxima, que vai ser 1 menos a razão de temperaturas em escalas absolutas. Então, para o estado 1, eu sei que a temperatura é igual à temperatura TC. Por quê? Porque a troca de calor que ocorre aqui no processo 4.1, tá? Ela ocorre a temperatura constante. E ela toda tem que, como o processo é reversível, a temperatura tem que ser igual à temperatura do reservatório a baixa temperatura. Porque se houver uma diferença finita de temperatura, é a causa de irreversibilidades. Aí o processo seria irreversível. Como o nosso processo é irreversível, a temperatura no ponto 1 vai ser igual à temperatura TC, tá? Que é a primeira coisa que ele pediu. Então, se eu tenho aqui a pressão e o volume específico, e sei que o ar se comporta como um gás ideal, eu posso obter a temperatura através dessa expressão. Tá? Então, eu tenho aqui a pressão, ele me deu 2 bar, né, 200 kPa, o volume específico em metros cúbicos por quilo. Esse R aqui é a constante do ar, 0,287, que é a constante universal dos gases dividido pela massa molecular, e aí eu acho a temperatura em Kelvin. Então, 216,03 Kelvin. Bom, como eu já conheço a temperatura TH e acabei de determinar a minha temperatura TC, a eficiência térmica vai ser dada por essa expressão, 1 menos TC sobre TH. E eu acho a eficiência térmica de 0,545, ou 54,5%. E a última coisa que ele me pede é para determinar o trabalho do ciclo. Tá? Então, eu posso usar a definição da eficiência térmica, do rendimento, que é a energia pretendida pela energia gasta. Se ele me deu o QH e eu calculei o eta, com isso eu consigo calcular o trabalho do ciclo. Ele não me pediu, mas se ele quisesse que ele tivesse me pedido, eu poderia ter determinado também o calor trocado com o reservatório a baixa temperatura. Usando aí a primeira lei, em que a integral cíclica do calor é igual à integral cíclica do trabalho, eu tenho que o trabalho do ciclo é igual a QH menos QC. Eu tenho trabalho, tenho QH, e com isso eu calculo o QC. Bom, era isso, o problema é simples, é mais para fixação de conteúdo mesmo. Obrigada a todos, se tiver qualquer dúvida podem postar nos comentários.